Olá pessoal do Me Salva, continuando nossa série de aulas de ondulatória e ótica, nessa aula a gente vai falar sobre ondas estacionárias. Olha só, ondas estacionárias é uma mistura basicamente dos fenômenos de reflexão e interferência. Então é interessante que antes de ver essa aula vocês tenham visto a aula sobre reflexão e a aula sobre interferência. Mas olha só, para tentar exemplificar isso um pouquinho melhor, eu vou usar uma animação que eu tenho aqui para começar e ficar um pouquinho mais claro. Então o que eu tenho aqui é basicamente uma corda, ela está com uma extremidade presa. Se eu faço um pulso nessa corda, aqui, reparem que o pulso se propaga, quando ele chega lá no fim ele reflete. Lembrando, só para aproveitar, que quando a onda na corda, reflete numa extremidade fixa, ó, ela inverte. Se fosse uma extremidade solta, ela não inverte quando ela reflete. Mas vamos voltar aqui para a extremidade fixa. Então isso que é a reflexão, a onda bate lá no fim e volta. Outra coisa que eu poderia fazer seria o seguinte: se eu pegar uma corda infinita e eu começo a sacudir ela, produzir uma onda nessa corda, essa onda se propaga indefinidamente. Só que o interessante acontece se eu faço o seguinte, ó. Se eu pego uma onda que está numa extremidade fixa e eu fico oscilando ela continuamente, olha o que acontece. O que está acontecendo aqui no fundo é o seguinte: a onda que bateu lá no fim voltou e começou a refletir. Só que o que acontece é que a onda refletida está encontrando as ondas que continuam vindo. Então existe uma interferência da onda nova que está vindo com a onda que refletiu. É uma reflexão mais interferência. Deixa eu reiniciar aqui, ó. Então quando a onda bate lá no fim, começou a refletir uma onda, e essa onda refletida encontrou a onda que estava vindo. No fundo, o que acontece? A onda, quando as duas se somam, nota que a onda não está indo nem para frente nem para trás. Eu só tenho uma onda que está subindo e descendo o tempo todo. Então, essa que é a ideia de uma onda estacionária. Vamos voltar para cá. Se eu tenho, por exemplo, uma mola aqui e eu faço só um pulso nessa mola, ele vai para frente, bate no fundo e volta. Se eu tento fazer vários pulsos nessa mola, o que acontece? Nota que essa mola, a onda que eu estou produzindo, não está indo nem para frente nem para trás. A mola só está sacudindo para cima e para baixo. Por que isso está acontecendo? A onda que eu criei está indo para lá. Dela bate e reflete e começa a voltar. Só que essa onda que está refletindo encontra as próximas ondas que eu estou criando. Então eu tenho uma interferência da onda refletida com as novas ondas. No fundo, é como se a onda refletida impedisse o avanço da nova onda, e daí a onda total não vai para frente nem para trás, ela só fica indo para cima e para baixo. Ó. Então notem que essa onda não está indo para frente e para trás, a mola só fica subindo e descendo. Isso que é o que a gente chama de uma onda estacionária. É uma onda que está estacionada, está parada. Ela não vai para frente nem para trás. Ela acontece quando eu tenho uma soma de reflexão com interferência. Nesse caso, a energia não está avançando nem para frente nem para trás. Ela está ficando, digamos assim, presa aqui. Então não há propagação da energia. Ela não está indo nem para frente nem para trás. Não há transporte de energia ao longo da mola. Ou, no caso, ao longo da corda. Então, isso aqui seria um exemplo de uma onda estacionária. Ela está sacudindo para cima e para baixo, para cima e para baixo. É o que acontece quando tu tem uma corda que tem fim e tu produz uma onda contínua nela. Daí vai ter reflexão e interferência. Esses pontos da corda que nunca se mexem, ó, reparem que esse ponto aqui fica alternando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Esses pontos aqui ficam mais ou menos sempre no mesmo lugar. Esses lugares a gente chama de nós. Então, um nó é um ponto que nunca se mexe numa onda estacionária. E esses lugares aqui que se mexem bastante, essa posição aqui, a gente chama de um ventre. Então, eu tenho aqui os nós, que são os pontos que ficam parados, e os ventres, que são os pontos que têm o máximo deslocamento. Então, isso que é uma onda estacionária, uma onda parada. É interessante se a gente perguntar o seguinte, olha só, vamos dizer que eu tenho uma corda presa nas duas pontas, então ela está fixa aqui, e aqui também ela está fixa, e daí eu quero sacudir essa corda, eu vou ficar empurrando ela, dando uns petelecos, alguma coisa. Como que essa corda vai vibrar?
O que acontece é que se eu produzo uma onda aqui nessa corda, dou um peteleco e largo, essa onda se propaga, bate nas paredes e reflete, daí uma onda vai interferir com a outra, tu vai ter uma onda estacionária, essa corda vai ficar sacudindo para cima e para baixo. Mas como que fica o formato disso? Como é que se forma essa onda estacionária? Tem várias opções. O que tu sabe com certeza é que as pontas estão presas. Então essa corda vai vibrar de vários jeitos. Tem várias opções, mas o que ela sempre tem que respeitar é que as pontas estão presas. Então, uma opção de vibração para a corda seria ela vibrar com uma coisa mais ou menos com esse formato aqui. Esse é o jeito mais simples. Vai para cima e para baixo. Aqui nas pontas eu tenho os nós, porque as pontas estão presas. Então esse é o jeito mais simples da corda vibrar. Mas existe outro jeito de colocar uma onda estacionária nessa corda. Eu poderia fazer ela vibrar assim, ó. Mais ou menos assim. Esse lado sobe, aquele desce e depois alterna, que seria uma coisa assim. Então, o importante, esse jeito também é possível. O importante é só que as pontas fiquem presas. Antes eu tinha 2 nós, agora eu tenho mais um nó aqui no meio. Que mais? Outro jeito de fazer a corda vibrar seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Todos os jeitos que respeitam as pontas estarem presas podem se estabelecer na corda. Então, todas essas ondas estacionárias seriam possíveis. Agora eu tenho mais nós. E assim vai, tem várias opções. Esse jeito aqui, o jeito mais simples da corda vibrar, é o que a gente chama de vibração fundamental. Então, esses são os modos de vibração da corda, as opções de ondas estacionárias que tu tem nela. Então, esse é o modo fundamental, ou o que a gente chama de primeiro harmônico. É o jeito mais simples da corda vibrar. Esse aqui, daí é o segundo harmônico. Esse jeito seria o terceiro harmônico e assim vai. Uma coisa interessante é que só olhando para esse desenho, tu consegue descobrir o comprimento de onda. Porque olha só, vamos dizer que a corda tem um comprimento L. Então L é o tamanho da corda. Olhando para esse desenho, o que eu tenho aqui? Eu tenho a subida de uma onda. Eu tenho metade da onda. Eu tenho só a subida. Para ter a onda inteira, eu preciso da subida e da descida, né? Para ter uma oscilação inteira. Então isso aqui é meia oscilação, isso é meio comprimento de onda. Então nesse caso aqui, o comprimento da corda, que é essa distância aqui, equivale a meio comprimento de onda. Se tu isolar, né, só passa multiplicando. Então, o comprimento de onda nessa situação é 2L. Se tu quisesse achar nessa situação, ó, essa distância é L, é o comprimento da corda. Reparem que exatamente no comprimento da corda, tu tem a subida e a descida, tu tem a oscilação completa. Então, nessa situação, o comprimento de onda é o próprio comprimento da corda. Já nessa situação, o que eu tenho aqui? Toda essa distância é L, é o tamanho da corda. Deixa eu até fazer aqui. Toda essa distância é L. Então, cada um desses gominhos, digamos assim, é 1/3. Eu tenho 3 gomos, então isso aqui é L sobre 3. Cada um desses pedacinhos. O que é um comprimento de onda? Para achar o comprimento de onda, eu tenho que pegar uma subida e uma descida, uma oscilação completa. Daqui até aqui é o comprimento de onda. Então, essa distância é o comprimento de onda. Eu peguei esse gomo mais esse. Então, é L sobre 3 mais L sobre 3. Nesse caso, o comprimento de onda é 2L sobre 3. Se tu reparar, nesse caso, eu tinha o quê? 2L sobre 1. Aqui, L é a mesma coisa que 2L sobre 2. Aqui eu tenho 2L sobre 3. Então, no primeiro harmônico, o comprimento de onda é 2L sobre 1. No segundo harmônico, é 2L sobre 2. No terceiro harmônico, é 2L sobre 3. E assim vai. Outra coisa que a gente pode reparar, que é bem interessante, é o seguinte. A gente sabe que V é igual a lambda vezes F. A velocidade da onda depende do meio. Como em todos os casos é a mesma corda, é a mesma velocidade. Então, quando tu aumenta o comprimento de onda, tu diminui a frequência para dar a mesma velocidade. Isso quer dizer que a frequência e o comprimento de onda, comparando essas situações, são inversamente proporcionais. Nota que, por exemplo, dessa situação para essa, o comprimento de onda dividiu por 3. Então, a frequência vai fazer o quê?
multiplicar por 3. Se a frequência do harmônico fundamental é F, no segundo harmônico, essa frequência, como é metade do comprimento de onda, é o dobro da frequência, que a frequência é 2F. Normalmente a gente chama isso de F0. Agora que eu reparei que... Desculpa, agora que eu reparei que não estava aparecendo na câmera. Desculpa por isso. Então, F0 é a frequência do harmônico fundamental. No segundo harmônico, é sempre o dobro da frequência. No terceiro harmônico, é o triplo da frequência, e assim vai. Então, os diferentes modos de vibração têm diferentes comprimentos de onda e frequência. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Olha só. Deixa eu pegar aqui de novo a minha molinha. Vou pôr uma folha aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu tenho a minha mola. Isso aqui, então, é o harmônico fundamental. Ó. A mola... É que aqui o atrito com a folha, porque está raspando, está atrapalhando, mas isso aqui seria, então, o harmônico fundamental. A mola só vai para cima e para baixo. Se eu aumentar a frequência, agora eu tenho o segundo harmônico, o segundo modo de vibração. Ó. Se eu tentar aumentar mais a frequência, eu tenho o terceiro... Está meio ruim de ver aqui, mas eu tenho o terceiro modo de vibração. E assim vai. Então, essa que é a ideia de uma onda estacionária. E modos de vibração. Por essa aula era isso, então, muito obrigado pela atenção, até a próxima.